Olá, eu sou Thiago Vieira. Eu sou Jean Regina e você está aqui no canal Direito Religioso, hoje com uma novidade. Nós estamos em parceria com a Acton Institute, que é um instituto, um think tank americano, que promove estudos sobre liberdades, liberdade religiosa, liberdade econômica e a busca do florescimento da sociedade através do aliar da liberdade de mercado e também dos valores morais, né, Thiago? É isso aí, o direito religioso, parceria com o IBDR, parceria agora com o Acton Institute, é uma alegria. Então vamos chamar o nosso diretor e... Roda a vinheta, Éder! Então com vocês, Ives Gandra da Silva Martins Filho, o nosso convidado de hoje. Bom dia, ministro, tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Jean? Como estão? Tudo ótimo. Que Uma prazer. alegria muito grande, né, tê-lo aí conosco em nosso canal, também falar um pouquinho ao IBDR, ao público da Acton. Muito obrigado por conceder o seu espaço, estamos aqui no seu gabinete, agradecemos, o IBDR agradece, a Acton agradece e também o direito religioso, né, Jean? É isso aí. Acho que para começar, ministro, seria legal de o senhor nos posicionar. Onde é que nós estamos? O que é o TST? Qual é a corte que o senhor trabalha e qual é o seu trabalho como ministro aqui no Brasil, ministro do Tribunal Superior do Trabalho? Jean, o Tribunal Superior do Trabalho é o último grau da jurisdição trabalhista, que um dos países que tem justiça do trabalho especializada é o Brasil. Nós temos outros como a Alemanha, como o Peru, o México também tinha a sua jurisdição trabalhista. E o Tribunal Superior do Trabalho ele tem como missão uniformizar a jurisprudência de todos os tribunais regionais do trabalho, dar última palavra em matéria de direito do trabalho. Agora, se nós formos pensar na missão existencial, a nossa bandeira do TST, ela diz tudo, porque ela tem aquela frase do profeta Isaías, opus justitiae pax, a obra da justiça é a paz. A nossa função é pacificar os conflitos sociais, não é dar tudo e sempre para o trabalhador ou preservar a empresa a qualquer custo. É encontrar o ponto de equilíbrio nas pretensões dos trabalhadores e, de acordo com um dos artigos da CLT, o artigo 766, que eu valorizo muito, dar justo salário ao trabalhador e justa retribuição à empresa, naquilo que é a divisão do fruto da produção. Com isso, o que nós conseguimos? Se nós compusermos bem o conflito trabalhista, as relações de trabalho, nós trazemos a paz social. Então, a obra da justiça será a paz social, o bom convívio de trabalhadores e empregadores, visando o quê? Um desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento social. Muito bom. Bom, o senhor mencionou agora um artigo da CLT, né? É importante que no contexto brasileiro nós já temos bastante familiaridade, mas nós vamos ter bastante pessoas de outros países, de outros sistemas legislativos que não conhecem a sigla. Então, se o senhor puder falar rapidamente da malha legislativa trabalhista no Brasil e a consolidação, para nós podermos, então, situar também nesse aspecto aí do nosso tema. Então, no Brasil, o que nós temos é que, a partir do governo de Getúlio Vargas, que foi o presidente que inaugurou essa legislação trabalhista mais incisiva, que foi a consolidação das leis do trabalho, a partir de 1943, quando foi editado esse diploma legal, nós temos uma proteção grande aos trabalhadores brasileiros, primeiro, uma legislação específica e bastante detalhada e, ao mesmo tempo, uma justiça para compor esses conflitos, que foi criada em 1941. O ano que vem nós estaremos completando 80 anos da Justiça do Trabalho. Pois bem, essa justiça ela vai ter, usando essa legislação, essa CLT, ela tem que conseguir conjugar, no meu modo de ver, dois princípios da doutrina social cristã.
porque ela foi inspirada fundamentalmente na encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. E quais são esses dois princípios? O princípio da proteção e o princípio da subsidiariedade. O que significa isso? Que naquilo em que empresa e sindicato puderem compor adequadamente o conflito trabalhista, puderem estabelecer as melhores condições de trabalho, de remuneração em cada setor produtivo, não cabe nem ao Estado atuar como legislador, nem ao juiz querer compor e se substituir às partes. Então, esse é o princípio da subsidiariedade. E o outro é o princípio da proteção. Sempre que houver realmente esse desequilíbrio, cabe à legislação proteger o trabalhador. Atualmente, nós, com esse período de pandemia, tivemos uma legislação específica, algumas medidas provisórias específicas para, vamos dizer assim, dar uma segurança, por um lado, ao trabalhador, com suspensão do contrato de trabalho, com, ao mesmo tempo, redução de jornada, com redução equivalente de salário, mas a proteção vem da lei. E o juiz do trabalho ele tem que aplicar imparcialmente uma lei que é parcial. Então, esse é o nosso desafio como magistrados do trabalho. Compor o conflito trabalhista interpretando uma lei específica, uma legislação bastante detalhada, mas, ao mesmo tempo, procurando fazer com que as próprias partes, naquilo que puderem, elas mesmas estabeleçam acordos e convenções coletivas que regulem as suas relações. Nós tivemos no Brasil, em 2017, a reforma trabalhista, na linha do que foi a reforma da França, da Espanha, de Portugal, Alemanha, Itália, no sentido de prestigiar a negociação coletiva, dar ao princípio da subsidiariedade uma valorização maior. E qual que tem sido o fruto positivo? O fruto positivo tem sido diminuição das demandas à Justiça do Trabalho, redução do número de ações, e, por outro lado, começou, antes da pandemia, a reduzir o número de desempregados. É aquilo que na Europa se chamou de flexi-security. A segurança vem da flexibilidade do sistema, e não do sistema rígido, que você tem uma garantia de papel, mas que, se a empresa não estiver desenvolvendo bem, ela não vai conseguir manter os empregos. Então, ministro, falamos um pouquinho do tribunal, falamos um pouquinho de como funciona a justiça trabalhista no Brasil, e agora nós gostaríamos de ouvir um pouquinho do senhor. 21 anos como ministro, tomaste posse em 1999, e como tem sido exercer essa vocação, exercer esse chamado, porque sabemos que o senhor é um vocacionado, o senhor foi chamado e o senhor está, então, cumprindo essa vocação. Fale um pouquinho para nós dessa vocação, como o senhor se sente cumprindo esse chamado. Acho que todos nós, cristãos e também de outras religiões, sentimos dentro de nós esse chamado divino a colaborar com as outras pessoas no sentido de fazer este mundo um mundo melhor. Não é uma utopia. Quando nós nos dedicamos a servir ao próximo através da nossa vocação profissional, nós estamos atendendo aquilo que, para os cristãos, está claramente colocado na Bíblia. Quando nós temos, no comecinho do Gênesis, duas chamadas de Deus, aquela primeira em que ele diz: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a, nós vemos duas vocações claramente inscritas nessa frase da Bíblia: a vocação familiar e a vocação profissional. Crescei, multiplicai
edificai-vos, enchei a terra e dominai-a. Tirar todas as potencialidades que a terra pode dar, que a natureza pode dar. E, ao mesmo tempo, descobrir as suas leis, fazer com que o mundo vá sendo transformado, aperfeiçoado, todo o desenvolvimento tecnológico, todo o desenvolvimento econômico que nós temos aí. E a outra frase também, que diz no Gênesis, que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden para que o cultivasse e guardasse. Em latim, ut operaretur, para que operasse, que trabalhasse. Pois bem, essa dupla vocação é uma vocação que se une na vocação divina, de buscar a Deus, né, conhecer, amar a Deus e servir ao próximo. Pois bem, o meu local de serviço, desse serviço que eu presto a Deus, é hoje no Tribunal Superior do Trabalho, como ministro, como magistrado, tentando compor esses conflitos, tentando descobrir quem tem razão, por quê e como dar o direito a essa pessoa. Mas não fica só nisso a minha missão. Por quê? Porque em todo relacionamento social você tem uma clientela, alguém para quem você presta um serviço, mas você tem as pessoas com quem você convive ao prestar esse serviço. Então, esse convívio profissional também tem que ser algo que leve as pessoas a Deus, que sirva aos outros. Eu digo que os grandes problemas profissionais não são problemas técnicos, mas problemas de relacionamento. O problema técnico você sempre estuda e resolve. Agora, o que faz com que os problemas no âmbito profissional muitas vezes sejam difíceis? O que dificulta? São problemas de relacionamento, porque entram os nossos defeitos, a inveja, a vaidade, a preguiça. E aí também entra o cultivo que nós devemos fazer das virtudes, que são qualidades que nós vamos adquirindo com a repetição de atos bons. Na medida que eu vou trabalhando com competência, eu vou adquirindo a virtude da laboriosidade. Na medida em que eu trabalho respeitando o trabalho alheio, valorizando o trabalho alheio, eu vou vivendo a virtude da humildade, ou seja, eu não tenho uma autossuficiência achando que eu sei tudo, e assim por diante. Todas as virtudes, a virtude da fortaleza, perseverando na busca do bem árduo, a virtude da temperança, moderando a busca do bem concupiscível. Então, tudo isso aí é uma vocação que a gente vive no trabalho profissional, mas que também desborda do trabalho profissional quando nós pensamos também no nosso relacionamento familiar e o nosso relacionamento social. O que significa? Que eu faço parte de uma vizinhança, eu faço parte de sociedades, de associações, uma rede de relações muito grande. E nessa rede de relações nós não podemos deixar os mais necessitados de fora. Então também aí eu tenho desenvolvido desde os meus 15, 16, 17 anos trabalhos de voluntariado, procurar servir ao próximo também em termos de educação, no relacionamento com jovens, com estudantes e também com aqueles mais necessitados da periferia, sempre procurando ver nessa pessoa, encontrar nessa pessoa um irmão, encontrar nessa pessoa o próprio Deus, né? Porque cada um de nós é imagem e semelhança de Deus. Maravilha. Jean, o ministro falou das virtudes cardeais e eu lembrei das virtudes teologais. E logo em seguida o ministro falou sobre voluntariado. Tudo a ver com as virtudes teologais. Fé, esperança e caridade. E eu acho que nesse sentido, Jean, o ministro poderia falar um pouquinho para a gente sobre caridade.
caridade e voluntariado. E aonde o direito entra, ministro? Nisso, em caridade, voluntariado, direito e religião. Como o direito e a religião se interagem com a caridade e com o voluntariado. Interessante, Tiago, como exatamente porque no Brasil houve uma evolução muito grande da atividade de voluntariado, foi editada uma lei específica, a Lei do Trabalho Voluntário. E essa lei prevê exatamente uma disciplina jurídica para incentivar o voluntariado e não trazer para aquelas entidades filantrópicas, religiosas, que desenvolvem o trabalho voluntário, que fazem essa caridade institucional, não se confundisse com empresas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, mas que tivessem empregados, que tivessem relação de emprego. Então, é interessante da lei do trabalho voluntário, que se aplica também ao trabalho religioso, é que ela cria um termo de adesão em que a pessoa que se identifica com os fins dessa instituição, seja uma instituição meramente beneficente, seja uma instituição religiosa. Então, vamos imaginar tantas instituições religiosas que cuidam de doentes, né, de hospitais, né, as santas casas, orfanatos, asilos, como também aqueles que cuidam de, vamos dizer assim, do voluntariado para atender a periferia, para levar alimentos, para levar... Não é só levar bens materiais. Por exemplo, quando eu costumo fazer com jovens visitas aos pobres, vou com 2 amigos, estudantes, e vamos visitar uma casa, mas para estar com eles. Estar com eles, levamos lá uma caixa de bombom, alguma coisa que eventualmente eles não tenham, não seja o normal do dia a dia deles, mas ao mesmo tempo para conhecer a sua situação. E isso acabei aprendendo com os ensinamentos de São José Maria Escrivá, que ele, quando veio a fundar o Opus Dei, essa instituição da Igreja Católica, uma prelazia da Igreja Católica, ele dizia que o Opus Dei começou entre os pobres e doentes de Madrid. Ele ia visitar doentes nos hospitais de Madrid e nos bairros mais pobres, famílias, em que ele levava os estudantes e, ao levar os estudantes, quem mais ganhava com aquilo eram exatamente os estudantes, porque desenvolvia neles a preocupação social, de, vamos dizer assim, aqui eu estou para servir a sociedade, estou para servir os outros. E qual era a lição que esses estudantes recebiam e até hoje nós recebemos? Que esses mais necessitados, esses mais pobres, são muito mais felizes do que aqueles que temos muito e, ao mesmo tempo, aquilo não nos satisfaz. Portanto, nós temos que aprender, né, com essas pessoas carentes, que o desprendimento nos faz muito mais felizes, que um voluntariado, que o serviço ao outro faz muito mais feliz do que nós estarmos buscando sempre por ambição, mais do ponto de vista material e até do ponto de vista de cargos, de posses, de influência. É a comprovação experiencial de que melhor é dar do que receber, né, ministro? Exato. Tá, melhor resumido não poderia. Bom, tudo que o senhor falou até agora, naturalmente mostra, ou demonstra, que o senhor age não apenas por vínculos racionais apreendidos academicamente, mas que o senhor expressa uma cosmovisão, né? O senhor expressa uma visão de mundo que está... a sua razão está iluminada por algo a mais, né? Por algo que transcende a apreensão racional das coisas.
E nós vemos o seu gabinete, nós vemos uma imagem de Nossa Senhora, nós vemos um crucifixo, e nós estamos no gabinete de um ministro de uma corte superior do Brasil, que é um Estado laico. E que, normalmente, isso sempre tem que se repisar, existe alguma certa incomodação por alguns setores da sociedade a respeito da expressão religiosa por parte de autoridades públicas. Então, acho que seria interessante o senhor dar uma pequena pincelada sobre qual é a sua visão a respeito do Estado laico brasileiro, porque ele é como é e como ele se expressa a ponto de nós podermos viver como vivemos no Brasil. Então, Jean, na verdade, a Constituição brasileira, ela albergou os três pilares daquilo que significa como deve ser a relação igreja-estado. Quais são esses três pilares? O princípio da separação entre igreja e Estado, o princípio da liberdade religiosa e o princípio da cooperação entre igreja e Estado. Significa isso que o Estado brasileiro, como Estado laico, ele respeita e valoriza o fator religioso como íncito ao ser humano. Quer dizer, o homem não é só um animal racional. Se nós quisermos definir, o homem é um ser que reza, é um ser que se relaciona com o Ser Supremo. Quando nós estudamos antropologia, quando nós estudamos história, quando é que nós distinguimos se uma ossada é uma ossada de um macaco ou é uma ossada de um ser humano? Quando nós vemos que estão junto com essa ossada elementos de alimentação, de armas, significa que aquele indivíduo, né, de milhares de anos atrás foi enterrado com os seus elementos porque se acredita numa vida após morte. Se acredita, né, o fator religioso, dizia Cícero, né, o fator religioso ele está universalmente encontrado em todas as civilizações. Agora, no caso do Brasil, o Brasil faz parte da civilização ocidental. E o que mais caracteriza a civilização ocidental são três pilares também sobre os quais ela se apoia, que são a religião judaico-cristã, a filosofia grega e o direito romano. O que a religião judaico-cristã nos traz? Um universo, vamos dizer, o céu dos valores. A filosofia grega nos ensinou a forma de pensar, de estruturar o pensamento. E o direito romano, a forma de estruturar a sociedade, como organizar a sociedade. Por exemplo, a ideia dos direitos humanos fundamentais, né? A ideia de defesa, do direito de defesa. Pois bem, o Brasil, fazendo parte da civilização cristã, ter um crucifixo, ter uma Nossa Senhora, principalmente no Brasil a maioria sendo católica, mostra, né, que isso aqui não é só um símbolo religioso, é um símbolo da minha cultura. Eu estou aqui com a bandeira do meu país, a bandeira do meu estado, né? Estou no tribunal, né, com a bandeira aí fora do meu tribunal, os dísticos Opus Justiça e Pax, que é do Antigo Testamento, e ao mesmo tempo com a representação do meu Deus feito homem e da sua mãe. Então, tudo isso, para mim, acaba tendo uma unidade. O que significa? Que eu estou procurando servir ao meu próximo, procurando fazer justiça, mas pensando fundamentalmente que Deus está me vendo. Deus está me vendo. Então, não adianta fazer uma justiça ou fazer um trabalho só por aparência. Se a coisa não for
bastante introjetada dentro de nós, não vai sair esse bom trabalho. Então, eu concluo isso quando li o livro do Neil Ferguson, Civilização. Tem um momento que ele, no último capítulo, ele cita um dos integrantes da Academia de Ciências da China continental, em que ele procura, esse membro da Academia Chinesa, encontrar uma explicação por que a civilização ocidental, nos últimos 5 séculos, ela teve uma hegemonia sobre o mundo. E ele vai dizendo, no começo imaginávamos que era pelo poder militar, né, nos começos. Depois pensamos que a explicação estaria no desenvolvimento tecnológico. Depois chegamos à conclusão que não, é o modelo econômico que usam. Depois chegamos à conclusão que é a estrutura jurídica de garantia dos direitos humanos. E hoje nós concluímos que essa hegemonia advém da religião cristã que é professada na civilização ocidental. Por quê? Porque ela consegue fazer com que o indivíduo viva uma moral não de fachada, como você tem nos países materialistas. Se ninguém estiver me vendo, eu posso, pode haver corrupção aqui e ali. Então você convive nesses sistemas com uma corrupção muito grande. Agora, nos países em que você consegue que a moral seja vivida como uma convicção pessoal, porque eu sei que faz bem para mim, não só para os outros, mas para mim, eu fico mais feliz, e ao mesmo tempo eu estou servindo melhor ao próximo, estou sendo visto por Deus, que remunera os bons e castiga os maus. Pois bem, isso você só tem realmente em religiões que têm essa visão de um Deus remunerador e um Deus de caridade, um Deus de amor. Então, Jean, o ministro me lembrou um artigo da Constituição, que é o artigo 226. A família é a base da sociedade. Família é a base da sociedade. Então, região. Sociedade brasileira é a região. Qual é a religião da sociedade brasileira? O ministro também disse, cristianismo. Né? E nós temos, então, família, região e religião, que é a base de qualquer civilização, como diz Dawson. Né? Então, o senhor conseguiu, brilhantemente, em poucos minutos, condensar região, religião, família e demonstrar o porquê que a laicidade brasileira dá essa importância, melhor não dá, reconhece a importância do cristianismo, porque o cristianismo guarda total relação com a família, que é a base da sociedade brasileira. E ainda me lembra mais, o artigo 19, para aqueles que de repente não são brasileiros, o artigo 19 da Constituição, o que ele diz? Ele diz o seguinte, não pode, é vedado ao Estado brasileiro estabelecer uma religião, separação, embaraçar uma religião, liberdade, e termina dizendo a possibilidade de colaborarem reciprocamente, de forma recíproca, em busca do bem comum, interesse público bem comum. Exatamente o que o senhor disse, né? Separação, liberdade e colaboração ou cooperação. Inclusive é um traço distintivo do nosso modelo de laicidade para outros países. Exatamente. Né, a cooperação aí, né? Que, por exemplo, o modelo norte-americano, a gente não enxerga essa cooperação, até porque lá se parte da premissa da liberdade individual. Né? Então essa cooperação, essa colaboração, me parece, e eu gostaria, até para a gente encerrar, que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, me parece que essa colaboração é a chave da abóbada da nossa laicidade. O que o senhor acha? Uma das coisas assim que dá muita alegria de nós vermos no Brasil é como a liberdade religiosa é vivenciada. Nós temos, por exemplo, no cristianismo, muitas profissões cristãs e, ao mesmo tempo, convivemos muito bem e defendemos os nossos valores cristãos, que são, na verdade, valores
de direito natural, quando nós defendemos a vida, quando nós defendemos a família, quando nós defendemos a religião, nós estamos defendendo aquilo que é constitutivo do ser humano. E, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro, quando editou, né, nas suas várias constituições, sempre se proclama a Constituição, o povo brasileiro reunido em nome de Deus, vem já no introito da nossa Constituição, e, ao mesmo tempo, a cooperação se vê em muitas dimensões. Posso dizer, a mais visível, as Forças Armadas constituem uma instituição que conta com capelanias e que faz o seu concurso de ingresso para todas as religiões, para atender a todos os segmentos. Ao mesmo tempo, o atendimento espiritual em hospitais, vamos dizer o seguinte, todos os templos são hoje um patrimônio cultural que nós temos, e há essa colaboração do Estado e da Igreja para a preservação desse patrimônio. Quer dizer, todo o patrimônio artístico, a beleza que nós temos das nossas igrejas é preservada numa cooperação entre o Estado e a Igreja. Então nós vemos que, primeiro, cooperação igreja-Estado, e segundo, um convívio harmônico de todas as religiões nessa amada pátria brasileira. Maravilha. Ministro, a gente falou no início da nossa conversa sobre o papel de pacificação que essa corte ela pretende fazer, e nós vemos também, muitas vezes, olhares que tentam contrapor o trabalhador, o empregado, e a empresa, o empregador, e que, por isso, a necessidade dessa arbitragem, né, feita pela Justiça do Trabalho. Por outro lado, nós vemos também que a gente pode abordar as coisas de maneiras diferentes. Ou seja, se nós partimos do pressuposto antropológico correto, de que o ser humano, ele, embora tenha sido criado bom, é um ser que está sob os efeitos da queda, né, ele tende a problemas, a injustiças, que está dentro do próprio coração, e que isso transborda a partir da vida como empregador ou como empregado. Então, eu queria lhe perguntar qual é a sua visão a respeito do papel da empresa na promoção do bem comum na sociedade brasileira. Qual é a missão da empresa para a promoção do bem comum? Você tocou num ponto assim, muito importante, até do ponto de vista ideológico. O que nós vemos em relação ao conflito trabalhista, aquilo que se chama de conflito trabalhista ou relações trabalhistas, você pode ver com uma visão, por exemplo, marxista da luta de classes, em que sempre os direitos do trabalhador foram ganhos, arrancados do empresário na base de luta de classes e na base de o sindicato obrigar a empresa a reconhecer determinados direitos e a Justiça do Trabalho vir e impor esses direitos, porque no Brasil nós temos um poder normativo para compor os conflitos trabalhistas. Então, essa visão baseada no materialismo dialético de Marx, é uma visão em que a relação é sempre uma relação conflituosa, de versus, trabalhador versus empregador. A visão cristã é diametralmente oposta. A visão cristã é de um empreendimento produtivo, é fruto da união entre trabalhadores e empresários. Significa que o sinal não é de versus, é de mais, é de soma. Significa que, na linha da encíclica Rerum Novarum, não é só o sindicato lutando pelos seus direitos que consegue promover melhor o trabalhador. São os empresários, com essa visão da doutrina social cristã, que vão, com liberalidade, ofertando participação na gestão, participação nos lucros, estabelecendo condições melhores de trabalho e remuneração.
O que acaba acontecendo hoje no Brasil um pouco é que a justiça trabalhista tem tido um viés mais de se pautar pelo princípio da proteção e esquecer um pouquinho o princípio da subsidiariedade. Então faz com que, às vezes, o empresariado também deixe de ser mais conceder liberalidades, porque sabe que o que ele conceder depois não pode voltar atrás. E a reforma trabalhista, nesse sentido, acabou estabelecendo um reequilíbrio na balança, prestigiando o quê? A negociação coletiva. Prestigiando que as partes estabeleçam melhor as suas condições de trabalho e não seja o judiciário ou o legislador a dizer como é que vão ser essas condições. E de 2017 para cá já se pode notar frutos dessa evolução legislativa, né? Exatamente. De diminuição de dissídios. Não só diminuição, mas também uma valorização da composição, da autocomposição. Maravilha. Porque qual que é a vantagem? Quando a justiça vai estabelecer condições de trabalho para uma categoria, ela pode não conhecer perfeitamente as condições daquela categoria. O legislador também pode não conhecer perfeitamente. Agora, o empresário e o trabalhador de determinado segmento sabe onde o sapato aperta. Maravilha. Bom, a gente sabe que o ministro Ives Gandra não é só cultura jurídica. Ele é um homem de vasta cultura. E para os que não conhecem muito bem, não sabem, e eu vou falar agora, o ministro Ives é um dos maiores conhecedores brasileiros, com toda certeza, da obra de Tolkien, né, Thiago? Tolkien. É um homem que tem a Terra-média no seu coração. E a Sociedade do Anel. E a Sociedade do Anel no seu coração. Então eu sempre falo como isso é legal de nós podermos ter esse diálogo, né, entre... E assim, além de Tolkien, Star Wars também. E Star Wars também. Tem o Ives Skywalker. Muito bom. Então, ministro, dá uma pincelada para nós aí sobre Tolkien no seu coração, a obra de Tolkien, como isso também fala e inspira valores, tanto para a juventude, que tanto precisa, como para a sociedade como um todo, para que conheça mais essa obra. Tem um pouquinho de Star Wars e de Luke e de Ives Skywalker. Isso é importante também. Vamos dizer que todos nós temos que estar, vamos dizer assim, inseridos na nossa cultura. Não podemos estar fora do mundo. E a cultura pop faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho contato com a juventude, nunca perdi esse contato com os estudantes, e se você não souber a linguagem deles, os valores deles, e traduzir os nossos valores nesses ícones, nesses, vamos dizer assim, paradigmas, você vai estar distanciado, não há possibilidade de conversa, há dificuldade. Por isso eu diria até, tenho gosto por Star Trek, que veio de meu pai, de Harry Potter, que veio também de amigos que me apresentaram, mas realmente de todos esses, me parece que o Tolkien ele conseguiu criar todo mundo em que a sua visão cristã ficou plasmada através das virtudes cristãs e virtudes humanas. Então, se nós pegarmos o universo de Tolkien, ele não é um universo cristão, mas é um universo que os valores humanos são tão próximos dos valores cristãos que fazem com que você, lendo, se sinta estimulado a viver na sua vida essas virtudes. E é interessante como ele consegue criar uma mitologia própria inglesa de cunho cristão. O que significa? Que ele começa no seu primeiro livro do Silmarillion, em termos de cronologia quando Eru da história, cria o mundo, é um Deus único e cria deuses. O que seriam esses deuses? Os anjos, na visão cristã. E, ao mesmo tempo, eles participam, de alguma forma, da história humana, e essa história humana é a luta entre o bem e o mal.
é a luta daquilo que são as nossas escolhas. E aí eu concluo aí a resposta usando uma frase da própria Rowling no Harry Potter, quando o Harry Potter pergunta para o diretor da escola, ele pergunta, mas será que eu também tenho os mesmos defeitos daqueles que foram os que optaram pelo mal, da escola da Sonserina, que era onde saíam, né, o Voldemort e outros, né? E o Dumbledore lhe dá a seguinte resposta: o que caracteriza cada um de nós não são tanto as nossas qualidades quanto as nossas escolhas. Então, no fundo, o que acontece com cada um de nós? Nós recebemos talentos, nós recebemos qualidades, podemos desenvolver bem ou mal através das nossas escolhas. Que, no fundo, toda a história humana é a história do bom ou mau exercício da nossa liberdade. E talvez isso fale bastante para nós como brasileiros, né, ministro? Nós temos uma tendência, me parece às vezes, de nós terceirizarmos a culpa pelos destinos não tão virtuosos da nossa nação, e nós deveríamos olhar um pouquinho mais para dentro de nós mesmos, dentro do universo de escolhas que nós temos tomado a partir do momento em que a responsabilidade e a subsidiariedade ela volta para a conversa, ela devolve a responsabilidade pessoal pelas escolhas de andar dentro das regras do jogo, promovendo o bem e evitando o mal, né, como forma de florescimento humano. Ou seja, começa tudo em eu exercitar virtudes e, a partir disso, transbordar virtudes no serviço ao próximo e dessa forma conseguir impactar ou influenciar um determinado círculo que, por sua vez, possa gerar um efeito virtuoso que vá crescendo dentro da sociedade, né? Sabe, Jean, você me fez recordar que toda a origem da filosofia das virtudes vem lá dos filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E a ética, né, grega, clássica, me parece a ética correta, a visão correta da ética. Se nós formos pegar, em contraposição à ética moderna, kantiana, legalista, é uma ética fundada nos deveres, devo fazer isso, devo fazer aquilo, em obrigações que me são impostas, em uma visão de eu me controlar para não fazer aquilo que eu gostaria, mas não posso porque existe alguma autoridade que arbitrariamente, seja Deus ou o legislador, que diz que eu não posso fazer aquilo, mas é aquilo que eu gostaria. O que o Aristóteles, na ética clássica das virtudes, diz é que a virtude no fundo, a forma de você buscar a felicidade. Significa um exercício da liberdade, não de escolher entre o bem e o mal, mas escolher o bem sem ser fisicamente compelido a isso. Significa eu procurar uma liberdade de qualidade. Significa eu quero aquilo que realmente me aperfeiçoe. O bem adequado a mim, aquilo que me faça feliz. Não é qualquer coisa que vai me satisfazer. Portanto, o que nós vemos, né, quando nós pensamos aí na ética clássica e pensamos ao mesmo tempo na visão cristã, né, e pensamos no exercício da nossa profissão, no fundo, cabe a cada um de nós conjugar, né, buscar duas excelências na nossa vida. A excelência técnica com a excelência ética. Ser bons profissionais, servir bem à sociedade, mas por um motivo mais elevado, né, por serviço a Deus e serviço ao próximo. E esse serviço não é só fazer a coisa tecnicamente bem, mas por um motivo bom. Então, as virtudes vão fazer com que nós sejamos bons profissionais e bons seres humanos. O bom, o belo e a verdade. Exatamente, os transcendentais do ser, como dizia Aristóteles. Exatamente. Maravilha. Bom, eu acho que nós temos aí um conteúdo riquíssimo, né? E
e temos a oportunidade de, nessa entrevista, torná-lo conhecido do público da Acton Institute, que é um público bastante heterogêneo, que congrega mais de 90 países envolvidos em torno desses temas, de como nós podemos conjugar o esforço individual da busca da virtude, de maneira que impacte a sociedade, e ao mesmo tempo de nós entendermos a necessidade do rule of law e do espaço de liberdade econômica, que conjugados com os valores morais, das virtudes. Conjugado com os valores morais, com as virtudes, promove o florescimento humano. Então, da minha parte, eu gostaria de ouvi-lo, nas suas palavras, para o nosso público, tanto da Acton, do evento, e também para o público do direito religioso, que daí sim é um público brasileiro, é um público majoritariamente de pessoas que estão buscando entender as relações da religião no mundo do espaço público, e dizer para nós, ministro, a sua visão de como esses pilares eles realmente são necessários no Brasil, ou se são necessários no Brasil, de acordo com a sua visão, de conjugar, então, o respeito às leis, o rule of law, é uma expressão inglesa fantástica que não tem um paralelo bacana em português, né? Por isso a gente usa a expressão em inglês mesmo, juntamente com os valores morais e com a liberdade de mercado, a liberdade econômica, a liberdade de empreender, né? Sendo o empreendedorismo uma força motriz de geração de riqueza e condições para que, então, se possa buscar uma qualidade de vida em alguns aspectos para o florescimento da sociedade. Então, eu resumiria isso pensando nos direitos humanos fundamentais. Em que sentido? Qual é a mais antiga Declaração Universal dos Direitos Humanos? O Decálogo. Se nós pegássemos algum desses mandamentos e disséssemos, vamos inverter o sinal, né? Pode matar, pode adulterar, pode mentir, pode roubar, nós teríamos uma sociedade melhor ou pior? Otimizaríamos ou precarizaríamos o convívio social? Então, o decálogo, esses direitos humanos fundamentais, são o norte. Mas só existe verdadeiro cumprimento onde há liberdade. Só há ação moral onde há liberdade, onde não há. Se eu sou coagido, eu não tenho um ato moral, porque eu não posso escolher. Então a liberdade é condição do amor. Porque no fundo, nosso Senhor Jesus Cristo, quando resumiu o decálogo em 2 amores, amor a Deus, amor ao próximo, no fundo, tudo que nós fazemos é por amor. Eu não posso pedir para uma pessoa que eu esteja apaixonado, ame-me. Se ela não tiver liberdade, não há amor. E ninguém quer um amor coagido. Pois bem, essa liberdade, esse exercício da liberdade, ele tem que ser amplo no sentido de liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade política. E essa liberdade, dizia, e agora eu recordo, né, o fundador do Opus Dei, o senhor Escrivá, que ele dizia assim, que nós temos que amar muito a liberdade, porque sem liberdade não se pode amar a Deus. E, ao mesmo tempo, respeitar a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade social, a liberdade religiosa. Né? Ele dizia, e eu achava muito bonito isso, ele dizia assim, eu estou convencido que eu estou na verdade, mas eu dou a minha vida para defender a tua liberdade de consciência. Por quê? Porque Deus vai levar em consideração aquilo que nós agimos em termos de respeito à nossa consciência. Eu não posso obrigar ninguém a agir de nenhum modo que fira a sua própria consciência. Por isso, eu respeito a consciência dos outros, porque eu quero que respeitem a minha. Nada melhor de nós ouvirmos isso. Nós estamos gravando essa entrevista hoje, dia 22 de outubro, dia da festa litúrgica de São João Paulo II, um campeão das liberdades humanas, né, ministro? É isso aí.
Para nós um paradigma, para nós nos espelharmos como exemplo e pedirmos também a sua intercessão diante de Deus para que nós sejamos melhores e sigamos esse exemplo. Muito bom. Jean, então, para a gente terminar, tem muitos jovens nos assistindo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo são alunos, são acadêmicos, e muitos estão desesperançosos com o que está acontecendo no Brasil, Sim. com o que está acontecendo no mundo. Então, para suas considerações finais, qual a mensagem, qual a palavra que o senhor deixa para esses acadêmicos, para esses jovens, para esses alunos que estão vendo um horizonte não muito bom, muitos são do direito, muitos são das humanidades. Qual a sua mensagem para eles, aí, pessoal da Acton, do IBDR, do direito religioso? Eu lembraria de uma homilia que eu ouvi em 2013 do Papa Francisco na JMJ, na Jornada Mundial da Juventude, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele dizia que diante de um mundo em que a gente se sente inseguro, a gente vê tanta corrupção, a gente vê tanta, vamos dizer assim, fugir dos padrões que nós gostaríamos, né? Parece que o mal está prevalecendo sobre o bem. Ele dizia, não perder a esperança. Segundo, deixar-se surpreender por Deus. Então, se eu não perco a esperança, né, as coisas, Deus está no comando. Né? Se Ele permite que aconteçam algumas coisas que, vamos dizer assim, estão fora do script, é porque o final vai ser mais feliz ainda. Então, não perder a esperança, deixar-se surpreender por Deus e viver na alegria. Por que ele dizia viver na alegria? Eu não vou esperar para ser alegre quando Deus me conceder isso, quando eu me surpreender com isso, ou quando as circunstâncias mudarem. Eu vou ser feliz agora e vou trabalhar feliz agora nisso que eu estou enfrentando, ser feliz e alegre agora, porque Deus vai me surpreender e a minha esperança não será frustrada. Portanto, eu acho, essa homilia que o Papa Francisco pronunciou na JMJ 2013, para mim tem servido de norte nesses anos, nesses meus últimos anos de vida, esses últimos 7 anos, nós estamos em 2020, sempre nos momentos que eu estava assim, um pouco perdendo a esperança, eu disse assim, por que eu vou perder o meu sorriso, a minha alegria, o meu bom humor, se Deus sempre nos surpreende positivamente? Né? Seu pai uma vez me disse, num contexto lá que eu estava conversando com ele, disse assim, que uma senhora, agora não lembro o nome dela, com 90 anos, falou para ele, isso há muito tempo, ele dizendo que não era bom reclamar, mas sim viver na alegria. Aí ele disse isso para mim, não reclame, seja feliz, seja alegre, porque não adianta reclamar, né? Bem nesse contexto aí que o senhor está colocando. Só concluo, meu diretor espiritual, com quem eu me confesso, ele sempre diz para mim, Ives, reclamação na tua boca é blasfêmia, porque Deus te abençoou tanto que, em vez de reclamar de qualquer coisa, você tinha que estar agradecendo a Deus continuamente. Então, quando eu tenho algum motivo de reclamação, porque alguma coisa não está satisfatória, em vez de eu reclamar, eu digo, obrigado, meu Deus, porque as coisas estão tão boas que se eu for reclamar disso aqui, eu vou estar blasfemando e não fazendo aquilo que a gente deve fazer, que é sempre agradecer a Deus, como Jó. Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Maravilha. Bom, esse papo, que na verdade é uma aula, eu e o Thiago nós já estamos acostumados a ter aulas com o ministro Ives, é sempre uma aula quando nós estamos juntos. Uma aula magna. Uma aula magna, uma oportunidade de nós celebrarmos a alegria dos nossos elos fraternos, né? E também de nos inspirarmos em uma pessoa que tem um senso de propósito muito bem definido e que expressa isso na sua atividade profissional e em todas as suas andanças aqui na terra das nossas peregrinações, né?
Então, eu quero agradecer demais, ministro, pela oportunidade e diante de todas as restrições que nós estamos vivendo por conta da pandemia, aqui no tribunal, especialmente por conta disso também, por nós podermos ter esse papo, que certamente vai fazer muito bem para milhares de pessoas, não só no Brasil, mas em muitos países, através do Poverty Cure Summit da Acton Institute. Muitíssimo obrigado pela sua gentileza de nos conceder essa entrevista. Eu fico contente com o convite e também de participar com uma verdadeira tertúlia, né, com dois grandes amigos, o Jean e o Tiago, do IBDR. Maravilha. Obrigado, ministro. Obrigado. Estamos realmente muito felizes com essa oportunidade e muitas outras virão, se Deus quiser e permitir. Né, Jean? É isso aí, gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Até a próxima no canal Direito Religioso. Pessoal da Acton Institute também espero que tenha sido de muito aprendizado e valia, assim como foi para nós, para vocês todos. Valeu, pessoal. Compartilhe esse vídeo para todo mundo. Dá aí o seu like, chama pessoal, manda por WhatsApp, todo aquele paranauê que a gente tem que fazer no canal, né? Isso aí. Até a próxima, valeu. Tchau, tchau.